Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Esse é o primeiro episódio do MFO Cast, o podcast da MFO Advogados. Eu sou o Vinícius Bunge, vou ser o host aí dessa primeira temporada. A gente vai discorrer sobre vários temas que unem o mundo dos negócios e o mundo do direito. E hoje, especificamente, eu estou aqui com um convidado que é sócio da MFO, Luciano Escobar. Tudo bom, Luciano? Como é que tá, Vinícius? Tudo tranquilo? Prazer te receber aqui. Prazer é meu vir aqui. Tu tá inaugurando, né, esse novo produto da MFO aí que está colocando à disposição do público, um produto que vai trazer muito conhecimento, muitos esclarecimentos. Como é que tá essa responsabilidade? Cara, é a pior possível que eu já tenho mediado. Tá pesando? Demais, velho. Ah, fica tranquilo. Mas é bacana porque a gente vem para cá conversar sobre bem o que tu tava falando, né? É direito, negócio, é vida, é cotidiano. E a MFO, ela tem uma grande diferença hoje que eu acho que destaca ela no mercado, que é a gente sair do juridiquês, né? Lindo. O nosso trabalho, a nossa missão hoje, ela é resolver problemas. E isso é entender o que o nosso cliente, o nosso parceiro, ele está precisando e conseguir trazer soluções para ele. Porque se tu ficar sentado, falando em latim, né, discorrendo sobre artigo e tentando resolver tudo na base da briga e da porrada dentro do judiciário, que a gente sabe que está difícil de dar conta, né, das demandas, Rio Grande do Sul é quem mais briga, a gente não progride, a gente não vai para frente, empaca, a gente não empaca, literalmente. E não entrega aquilo que o cliente busca, né, cara? Sim. E isso é um atraso de vida para o cliente. Porque o cara vai ficar com aquele... Ele ou ela, né, vão ficar com aquele problema, aquela situação que para eles é a pior de todas na sua vida, sem a solução no tempo que ele precisa. Então, a nossa missão hoje é isso, é conseguir trazer a solução que ele precisa, no tempo que ele precisa, e tirando toda essa roupa, né, jurídica que engessaram, que colocaram ao redor da gente, advogado, como se nós fôssemos algo de outro mundo, né? Que então, fala outra língua. E fala. O pior de tudo é que fala. Tem muitos que falam ainda, cara. Então, não, eu particularmente, eu posso atestar, assinar embaixo de tudo isso que tu disse, por já ter sido cliente MFO, ainda ser, voltei de novo, enfim, já fui empresário, agora estou aqui como parceiro da MFO, então eu atesto isso. E aquilo que a gente estava falando, até como a gente queria ter a cabeça de hoje e no passado. Porque por muito tempo eu procurei uma consultoria, uma assessoria jurídica que falasse a língua do gestor. E não só a língua do advogado, ou do juiz, ou do departamento jurídico, né? É quase que uma tradução, né? É quase que, quase que um sistema bilíngue, assim, e que para um empresário ou para alguém que não está inserido, ou que pelo menos não é o core, que está ali dentro do jurídico, complica. E outra, né? Os escritórios estão acostumados, e aí não é uma crítica negativa, é uma forma como evoluiu a advocacia, né? E os escritórios, é uma segmentação. E quando a coisa se segmenta, tu começa a ter departamentos estruturados em separado, de uma forma tal que o cliente às vezes chega com um problema que ele precisa de um olhar multidisciplinar dentro do próprio direito ou fora do direito mesmo. E os escritórios não conseguem entregar essas coisas. Então, um divórcio, né, uma dissolução societária, um próprio acidente de trânsito, daqui a pouco ele exige uma outra visão que não é a puramente legal do Código Civil, do Código de Processo Civil. Tu precisa hoje, num divórcio, tu tem que dominar a capacidade de negociar e conversar com as pessoas, né? Saber ouvir aquele que está lá do outro lado e compreender o que ele está dizendo. E isso não se faz assim, acordei com essa vontade e vou sair fazendo. Tu vai ter que te qualificar em outras áreas, né? E isso é o que começou a acontecer dentro do direito. Tu começa a ver advogados fazendo cursos hoje de negociação, PNL, negociações fora, né? Não é negociação jurídica, é como negociar. E é negociar com teu filho, é negociar contigo, é negociar com a tua ex ou com a tua atual. Ou com o teu ex-sócio, que vai ser ex-sócio, porque dissolução contratual, né, societária. É tudo. Então a gente hoje cresceu dentro desse formato. Então a gente saiu, né, só da advocacia tradicional há bastante tempo já, e a gente busca essas formações que nos complementam para a gente poder chegar, quando o cliente tem um problema, ele pergunta para ele assim, o que tu quer, o que tu precisa? Né? E isso não é a questão de colo sobre o apoio sentimental, é a questão de tu conseguir dizer para ele, tá, tudo bem, é uma dissolução societária parcial,
Cara, não dá para nós olhar só sobre esse viés de que... Só sobre o espectro jurídico. Vamos avaliar a cota, o cara está saindo agora, ele tem tanto, tá aqui o valuation, paga, já era. Esse mês saiu uma decisão do STJ que diz que não é o fulano, é a sociedade que tem que resolver. Não é isso. Diz, olha, vamos sentar, quem é o cara? O que houve para ele sair? Vamos entender a raiz do problema, vamos conversar. E aí, isso tu começa a puxar e dizer, olha só, teu problema não é só societário. Né? Tem teu problema é outra coisa. A saída dele vai causar outras repercussões no outro pedaço do teu negócio. Outros reflexos. Ou tu chega lá justamente para fazer uma consultoria trabalhista, a gente não consegue olhar para o problema trabalhista e não dizer para o cliente, olha só, a forma como tu está lidando com estas questões de direito do trabalho, elas vão impactar na proteção do dado do teu empregado, vão impactar em tal coisa que não é direito do trabalho mais, é outra área. Ou até está chegando este problema e este gargalo na tua parte trabalhista por uma questão jurídica anterior, daqui a pouco na gestão, né, na forma como o RH lida, até em certos pontos jurídicos contratuais, de repente, até de entrevista e seleção, né? Exato. E tu vê que a própria informalidade, eu acho hoje, isso é fundamental. Eu não estou falando uma informalidade excessiva, né, de tu tá dormindo na casa do cara, tu tá almoçando, jantando, não. Mas a informalidade, quer dizer, a perda, né, da gravata, do terno, daquela pose toda, tu poder te aproximar, porque isso também é neurolinguístico, claro, né? Também é neurolinguístico. Claro. Tu poder te aproximar do cliente sobre esse lado, isso faz toda a diferença no trato do problema dele, né? Porque ele se sente acolhido, ele se sente dentro de um ambiente que dá atendimento para ele, né? Ele se identifica com aquilo ali. Então, essa é a nossa batida hoje, assim, a forma como a gente procura trabalhar. A gente é simples e informal quando precisa ser, é formal, né, quando precisa ser. Então, a gente sabe navegar por todas essas águas. Sabe ter, até em outro podcast, uma vez eu já entrevistei o Marcelo e o Luciano, que são teus sócios também, né? E nesse podcast em questão a gente falou sobre isso, porque é uma empatia profissional, né? É a MFO se colocando no lugar daquele gestor para tentar entender, e aí o termo que tu usou, Cláudio, dar colo, no bom sentido, do sentido, não, eu te entendo, mas a gente tem isso aqui, esse conhecimento, e no passado eu via muito, e aí eu já passei por isso que eu disse que eu queria ter descoberto a MFO antes como empresário, eu via muitos empresários fazendo direito só para entender a parte jurídica da sua empresa. Eu não tiro o mérito disso. Eu mesmo pensei em fazer várias vezes. Eu não tiro o mérito disso. Mas, se tem alguém que chega e diz assim, não precisa. Eu vou falar a tua língua como gestor do direito. Não precisa fazer 5 anos de uma faculdade só para conversar comigo, né? Vamos aqui, eu vou entender como é que tá a tua gestão, vou te guiar onde eu posso guiar, onde eu posso atuar, e a gente vai fazer esse mix, que é o que abriu o programa, que é o mundo do direito e o mundo dos negócios. Exatamente, cara. É simbiose hoje, dentro dessa situação toda. Bom, então vamos entrar especificamente no assunto do nosso primeiro episódio. O Luciano, ele atua nas áreas de direito educacional e de proteção de dados, segurança e proteção de dados. E hoje o nosso assunto é um mix desses dois mundos, né? O direito educacional e a proteção e segurança de dados. Antes de tudo, Luciano, discorre brevemente sobre a LGPD, porque, né, daqui a pouco muita gente está assistindo e não tem tanto conhecimento. A gente sabe que ela existe porque hoje ela está aí. Só se fala nisso. Exatamente. Está em qualquer lugar, qualquer site que tu entra, alguma coisa, sempre tem isso, né, envolvido em algum aviso, alguma notificação, alguma coisa. Então, às vezes a gente sabe, mas não sabe tanto. Então, brevemente, só para quem está assistindo, né, entender aí a LGPD e depois a gente entra propriamente dito aí no assunto do programa. Da educação. Exato. Cara, assim, LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa lei ela foi promulgada em 2018, né, no início do governo anterior. Foi promulgada já por uma necessidade que existia de uma maior proteção ao indivíduo e também por conta do interesse muito do Brasil em integrar a OCDE, em integrar outros organismos internacionais de comércio, inclusive, cujas exigências passam por tu ter uma lei de proteção de dados, uma lei nacional de proteção de dados. Então, tu vê que a Argentina já tem, o Uruguai já tem, né? Aqui na América do Sul, o Brasil está sendo um dos mais tardios a ter. Mesmo tendo sido promulgada em 2018, ela teve a vigência só a partir de 2020.
né? Porque teve medidas provisórias que suspenderam a eficácia, ela já tinha um período que ela naturalmente ficaria suspensa, vamos falar assim, de ter eficácia, porque já era o prazo imaginado para começar uma adaptação. Mas por que surge uma lei de proteção de dados, né? A gente pensar que negócios, que economia não dependem de dados é uma ingenuidade. A gente sempre dependeu de dados, né? A gente sempre utilizou dados. São dados estatísticos, dados de negócio. Tu chega hoje muito fortemente no marketing digital, né? E tu chega onde? Eu preciso saber para quem eu quero entregar, o que essa pessoa quer receber, o que tipo de produto ela está querendo, é o que eu posso mostrar para ela que ela está querendo. Isso tudo parte de uma análise de dados. Perfeito. Mas antes da análise desses dados, eu tenho que fazer uma coleta desses dados para poder entender. E esse é o problema que começa. Então, se a gente for olhar assim, historicamente, onde é que a gente busca força e referência e apoio para uma lei nacional de proteção de dados como a nossa? Na Europa. Então, a Europa tem lá a Convenção 108 de 1981, se eu não me engano, que já falava de proteção de dados, né? Depois tu vem para um regulamento de proteção de dados nacional de 95, uma diretiva, e tu culmina daí em 2016 com o chamado GDPR, né? Que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que também entrou em vigência em 2018. Ele foi promulgado em 2016 e entrou em vigência em 2018. 2 anos para as empresas, para os negócios se adaptarem. Por que isso tudo, cara? Porque começa quando o comércio, quando a indústria começa a evoluir de uma maneira tal, tu começa a ter relações transfronteiriças, né? A Europa negocia com os Estados Unidos com o Brasil, Brasil com China e assim por diante. E os dados começam a trafegar de uma maneira absurda. E tu não sabe para onde é que eles estão, para onde é que eles vêm, com quem eles estão. E tu vê que na história, dados também sempre foram um problema. Tu pega a Segunda Guerra Mundial, tá? Onde é que tu tem dados pessoais sendo usados aí? Ou antes de tu falar de dados pessoais, tu fala de um direito de privacidade e intimidade, né? Onde é que tu começa a ter esse problema? Na quebra de sigilo das comunicações, das correspondências dentro da Europa, porque tu não sabia quem era amigo e quem era inimigo. Então tu precisava identificar a pessoa. Tu começa a ver extermínio na guerra. Quem estava sendo exterminado? Não arianos. Quem são os não arianos, né? Então tu tinha um critério étnico. Era um dado que identificava uma pessoa. Então começa a se olhar e diz, olha, dado mal usado, ele causa um prejuízo tremendo. Para cometer crimes. A gente está vendo hoje os montes. Exato. Né? Então começam a surgir essas legislações para ter um fluxo organizado de dados, porque uma das primeiras questões era justamente essa transferência internacional de dados, esse compartilhamento. E as leis vão crescendo e evoluindo para sair de um aspecto puramente normativista para entrar num funcionalista, uma coisa um pouco mais diferente, que é olhar o que está sendo feito com o dado, de onde é que o dado vem, de quem é esse dado. Como está sendo coletado. Como está sendo coletado. E como está sendo guardado. Exatamente. Ou manuseado. Porque enfim. tu está tendo dados pessoais teus que tu não está sabendo que estão sendo coletados. E, aliás, tu tem informações que são tuas, coletadas de ti, que tu não sabe que podem ser dados pessoais. Sim. E que talvez tu não saiba que estão sendo coletadas. Que estão sendo... Normalmente tu não sabe. É. Então, isso tudo começou a gerar um pacote de dados dentro de bancos de dados, né? E aí daqui a pouco vem assim, como é que abriram uma conta no meu nome, como é que fizeram não sei o que no meu nome, como é que me atingiram dessa maneira. Surgem as leis de proteção de dados. Porque o que estava acontecendo? Na medida que tu pega e tu tem um volume de dados de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos e tu tem uma capacidade de análise, e essa capacidade ela foi crescendo exponencialmente por causa do desenvolvimento tecnológico, né? Tu começa a gerar resultados muito mais rápidos. E aí tu forma perfis. Perfis para consumo, perfis para segregação, para discriminação, né? Diversos perfis para cometer crimes, a parte mais perversa desses perfis de análise desses perfis da Segunda né? Guerra Mundial ali, né? Os não arianos, tu Exato. começa a criar essas diversas possibilidades de tu atacar grupos de indivíduos que tu identifica a partir do perfilamento deles. E como é que tu faz esse perfilamento? Se nós falar de hoje, tu pega e entra ainda em sites e tá lá uma política de cookies. O que a política de cookies tem que te dizer? Olha, eu quero coletar estes e estes e estes dados de ti. Tu deixa? Isso é uma política correta de cookies.
Mas o que os cookies que sempre existiram nos sites fazem? Tu entrou no site, ele começa a coletar. Tu entrou tal dia, tu ficou tanto tempo, tu olhou tais links do meu site, tu ficou tanto tempo, né, nas zonas de calor daquele site, tu ficou lá olhando isso, aquilo. Esses dados começam a ser coletados e começam a fazer uma análise comportamental a teu respeito. Um dos casos que a gente estuda dentro do direito do direito na proteção de dados, por exemplo, no caso da Target. A menina está lá visitando o site da Target, olhando itens de bebê, e daqui a pouco ela recebe uma carta em casa que o pai dela abre e está lá dando os parabéns pela gravidez. O pai vai em cima dela, não sabia, e ela confessa que está grávida. E o que a Target fez? Sem avisá-la, coletou todos os dados de comportamento dela na navegação do site e deduziu que ela estava grávida. Só que essa dedução, em qualquer hipótese, não necessariamente só dessa, ela nunca é de 100%. Então, se tu tem 70%, 80% de chance de acertar que ela está grávida, o que tu faz com os outros 20%, 25% que tu vai estar errando, sem saber também, mas presumindo que tu está certo? Então, ali estava também onde começa a ocorrer problema. E nisso, o que aconteceu? Invasão de privacidade, invasão de intimidade, nesse caso. Só que a coisa foi evoluindo de tal forma, nessa utilização venenosa de dados, que isso começou a prejudicar o desenvolvimento da personalidade das pessoas. Isso começou a interferir no desenvolvimento de como as pessoas gostariam de ser vistas e reconhecidas e entendidas, ao ponto de que o mercado começou a dizer quem tu deveria ser, como tu deveria ser. Sem jabá, né? Netflix, Dilema das Redes. Quer assistir um documentário sobre isso? Vai lá. Cambridge Analytica, o maior escândalo, coleta de dados maciça no Facebook. Através de um jogo, né? Uma coisa assim. Tu respondia um quiz, que até hoje respondem, né? Exatamente. Que ator tu seria, que bicho tu seria. Então, o cara vai lá e responde. Só quando e nós vamos aí falar de políticas de privacidade, né? Quando tu autorizou aquilo, tu disse, pode olhar todos os meus amigos, pode mandar mensagem para todos os meus amigos, pode me acompanhar dentro do meu feed no Facebook para saber que postagens eu vejo, que postagens eu compartilho, quanto tempo eu fico numa postagem, eu boto que emoji, o que eu escrevo para quem, e tudo isso, ao ponto de que, nesse escândalo da Cambridge Analytica, o Vinícius não estava sendo identificado como alguém simplesmente que apoiava o Trump ou a Hillary Clinton naquele momento, né? Ele estava identificando por que tu não votava no Trump. E ao saber do porquê, ele produzia uma notícia para ti. Não para os indecisos, para ti, Vinícius. Tu recebia uma mala direta para ti. Porque eu não votava, então... Para te convencer, através de uma fake news ou através de outros assuntos que eles julgavam relevantes, inclusive priorizando postagens no teu feed de Facebook. Então, olha só, uma eleição presidencial na superpotência que é os Estados Unidos, sendo decidida pela manipulação dos teus dados pessoais, que em última análise é a tua manipulação. Então, isso interfere no teu desenvolvimento, no livre desenvolvimento da personalidade. Isso se chama de autodeterminação informativa, que é um outro conceito que foi trazido lá da Alemanha, quando se quis fazer um censo em 83. Só que o censo era tão invasivo que isso está invadindo a minha privacidade, foi parar no Tribunal Constitucional Alemão, os caras disseram, olha, o censo pode acontecer, pode funcionar, só que a partir de hoje a gente precisa entender o seguinte, não existe informação que não seja relevante. Por quê? Porque toda informação vinda de alguém pode levar a um perfilamento, a uma definição dessa pessoa, a depender do contexto que está se usando. E aí a gente chega, então, 1981, uma convenção, 1995, um regulamento europeu, 2016, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, e a gente vem para o nosso em 2018, que era uma exigência da OCDE, mas que já era um projeto de lei que estava há mais de 10 anos no Congresso, sem dar andamento. Sem prosseguir. E a gente entra na Lei de Proteção de Dados. Então, hoje, tudo é relevante a respeito de uma pessoa. E o que a lei define como dado, né? O dado pessoal, hoje, é qualquer informação que te torne identificado ou identificável. Perfeito. E o identificável é um leque, né? É um universo. Porque tu muita coisa pode te... até a tua cor favorita. Sei lá, uma coisa que na teoria não é tão relevante, mas num contexto ela te torna identificável. Num contexto determinado ela será.
Então, aqui nós estamos com um vídeo rolando. Cara, tem dados pessoais aqui que é a minha voz sendo transmitida, a minha imagem sendo transmitida. Se tu pegar um determinado contexto em que isso estiver usando, pega alguém que gosta de vender pulseira. Que pega lá... Neste contexto que a pessoa me identifica e está querendo me direcionar a algo, isso aqui é uma informação. A pulseira em si é o dado? Não, é o meu gosto, é a predileção pelas pulseiras. É o link que a pessoa está fazendo com esse dado que se torna relevante. O Luciano e ela me gosta de pulseiras, ou usa pulseiras. E aí nós vamos para outros usos de dados, que aí é os usos discriminatórios. Então, tu tem hoje dados que são os dados pessoais comuns, que são esses dados que a gente não precisa ter uma preocupação grande quanto... Todos os dados a gente precisa ter preocupação, mas quanto a essa questão discriminatória, e tu tem o que se chama de dados pessoais sensíveis, que eles, por natureza, têm um potencial discriminatório. Eles, por si só, carregam essa bagagem, e se forem usados de uma maneira... Aliás, sendo usados já da maneira correta, tu já tem um risco alto. Sim. Se usar errado, vai dar errado sempre. Sim. Que é, por exemplo, a questão étnica que a gente estava falando. Dado pessoal de origem racial ou étnica é um dado pessoal sensível. E pela lei brasileira, ele só pode ser usado com consentimento do titular, ou nas hipóteses em que a lei autoriza que o uso seja sem o consentimento. Um dado pessoal sensível, ele só pode ser usado com consentimento do titular. Quem é o titular? A quem se refere o dado. E a única hipótese que eu uso sem esse consentimento é porque há uma lei que obriga esse uso de dados. Então, por exemplo, política pública. Políticas públicas, tu está entrando no nosso tema de educação, né? Tu está falando lá o censo escolar. Para que se destina o censo escolar? Para fazer políticas públicas. Onde é que ele tem maior repercussão? As escolas privadas fazem censo escolar e as escolas públicas também. Mas lá tu tem que informar no censo escolar a origem racial ou étnica do estudante. Tu tem que informar, por exemplo, se ele vai de carro, de balsa, de canoa, a cavalo, a pé. Tu tem que informar a religião. Mas essa informação que... Desculpa te interromper, mas é para a gente aproveitar esse que tu entrou aí realmente, né, na parte educacional, que é o nosso tema de hoje. Essa informação que a instituição educacional está repassando, ela foi coletada pelo próprio... Do próprio usuário. Então é uma titular. Do próprio titular, perdão, do próprio estudante. Ela é uma auto-informação. Não, mas vamos lá. O que acontece? Falando dessa questão do consentimento, né? Existe uma lei, que é a lei do censo escolar. Tá. Ela obriga que a escola colete o dado do titular. Perfeito, a coleta é buscar. Aí né? Esse é o exemplo que eu te perguntei. Exatamente. Que exemplo seria esse, que seria sem consentimento? Exatamente. Então eu estou lá, o Vinícius é meu aluno lá do Fundamental, eu disse, Vinícius, coleto a religião. Eu sou judeu. Então, além da religião judaica, tem uma questão étnica que é judeu. Sim. Tá? Então isso vai registrado nos assentos escolares lá, para poder ser enviado ao MEC através do censo. Por que o MEC quer saber isso? Isso independe do meu consentimento. Independe. O MEC quer saber, e a etnia ele quer saber também se tu é branco, negro, pardo, índio, amarelo, azul, verde, roxo, tá lá. E isso é autodeclarável, né? Tu diz a tua... Exatamente, é o aluno que responde. Isso, como ele se vê. Mas tu é obrigado a coletar essa informação dele. A escola, via de regra, não precisa dessa informação para prestar o seu serviço, que é escolarizar. Mas ela é obrigada a coletar, então ela funciona como um intermediário, aí, um operador nessa questão de tratamentos, para transmitir isso para o MEC quando ele pede no censo, que o censo vai estar lá em abril e no final do ano, 2 vezes. Então é um dado sensível porque o MEC precisa para montar a política pública. Qual é a política pública? Entender quantos índios estão estudando, quantos negros estão estudando. E aí é um monte, né? Porque assim, quando as escolas informam a quantidade de alunos, que é aluno por aluno que tu bota, vem o relatório lá que o colégio de Porto Alegre X tem 50 alunos negros. Mas qual bairro? Bairro tal, bairro tal, bairro tal. Tu tem um outro tipo de dado que é o mapeamento, né? Então, assim, bairros nobres, quantos negros, bairros de periferia, quantos negros. Então, tu começa a fazer um ranqueamento, um levantamento disso e constrói uma política pública. Entendi. Tu vai olhar a escola pública, cara, 90% negros, marginalizados, ou índios, ou pardos. O que a gente tem que fazer?
Onde é que eles pararam? Que residem em tal região. Isso, claro, a política vai olhar, bom, aqui daqui a pouco essa região tem uma predominância. Exato. Vamos montar um plano de ação. Porque o censo é complexo, né? Sim. Porque ele vai quando tu faz ele em abril e faz ele no final do ano, ele vai te fornecer uma seguinte informação também. Recebi este aluno. Entendi. Em abril. Claro. Ele continua comigo no final do ano. Ou foi um caso de evasão. Ou evasão. Aí no ano seguinte, tu tá fazendo em abril. Aquele que ficou até o final do ano, ele continuou ou ele não se matriculou. Então tu mapeia essas evasões, desistências, abandonos e consegue daí criar políticas públicas. Perfeito. Né? De o quê? Melhorar o acesso escolar, de melhor condições de ensino, talvez um problema seja alimentação, e aí tu vai. Então, esse é um exemplo de como um dado pessoal sensível pode ser utilizado sem consentimento. Agora, tu quer ver esse mesmo dado pessoal sensível, que pode ser usado sem consentimento, que uma lei me autoriza, mas ele está lá no meu banco de dados da minha escola, e eu resolvo utilizar ele por uma outra finalidade. Eu resolvo olhar ele e aplicar uma outra hipótese de utilização nele. Aí eu preciso do consentimento, porque não é para não é porque a lei de política pública me autorizou. Sim, porque a destinação desse dado não é para lá. É para ti como instituição. É a finalidade. E aí, para a gente, só para esse exemplo que tu deu, perfeito, em algum caso deste exemplo, tá? Onde a instituição passa o dado sem o consentimento, em algum caso existe a possibilidade de manuseio desse dado, manuseio não sei se é o termo, mas assim, de correção ou de interferência da instituição nesse dado. Exemplo, fulano falou que é isso, mas eu, instituição, estou dizendo que não. Não, a instituição não pode. Não pode. Em nenhum caso isso é previsto. Não, vamos lá, né? Se tu está coletando direto do titular, a informação é dele. Tá. Mas o titular tem o direito de pedir a retificação do dado. Porque tu pode ter coletado e registrado ou armazenado, né, errado. Tu te equivocou ali. Tu estava pegando as fichas de matrícula lá, que eram manuais, e jogando no computador, botou lá o Vinícius como branco e o Luciano como pardo. Entendi. E aí o cara depois fica sabendo que aquilo dele pode pedir a retificação. Ele vai lá e diz, olha, meu dado pessoal referente à minha etnia está coletado errado. Vocês têm que corrigir. E eu sou obrigado a corrigir. Agora, eu não posso pegar e olhar, não, tu te declarou pardo, tu é branco. Não posso. Essa foi minha pergunta. Eu não posso se pegar alguma possibilidade nenhuma. Não, os dados que tu transmite, os dados que são coletados a partir de ti, eles são como são. Mesmo os dados que tu não fornece, que vêm de outras fontes, de outras bases de dados, tu não pode, que manipular o dado é tu utilizá-lo. Então, isso, eu usei o termo errado, é interferir, ou corrigir. Modificar. Ou modificar, exato. Tu não modifica ele na sua essência, tu pode modificá-lo agregando informações, qualificando aquele dado. Né? Tu vai pegar lá dados básicos de um aluno a respeito de um desempenho acadêmico dele. Tu vai ter um resultado final, ele é bom ou ele é mau, no começo de um ano. Mas ao longo daquele ano, com outros dados que tu vai coletando, aquele resultado que diz que ele é bom pode mudar. Pode mudar, mas claro. Porque tu enriqueceu com outros dados. Com mais tu melhorou a tua qualidade de análise de dados. Perfeito. Tu ampliou ali a quantidade de dados a serem analisados ou a serem... Né? Exatamente. E é assim que funciona. Então, a lei ela vem para dizer o seguinte, quem é que eu estou olhando? Eu estou olhando para o titular. Entendi. A minha preocupação é com o titular de dados, para que não haja interferência no desenvolvimento da sua personalidade. E aí eu não quero travar a economia. Por isso eu estou dizendo que para tu fazer, tu tem que atender estes requisitos. Então tu tem que ir lá dizer para o titular que tu tem a necessidade do dado e mostrar qual é a necessidade, tu tem que dizer qual é o dado que tu vai usar. Que tu estás recolhendo esse dado caso ele autorize. Tu sempre, a lei tem princípios, né? Um dos princípios chaves é o princípio da transparência. Entendi. Então, todo dado que eu tiver de ti ali, eu tenho que dizer, Vinícius, coletei estes dados teus para esta finalidade, eles estão armazenados aqui comigo no meu servidor, eles têm... eu aplico estas camadas de segurança, não vai ser técnico, né? Sim. Não adianta.
Tu pode entrar em contato comigo através de tal e-mail para poder exercer os teus direitos como um titular de dados, que eu vou te responder em tais e tais prazos que a lei determina. Então, a lei estabelece essa parte mais procedimental. E o que é isso? Isso, na verdade, a gente está falando, para quem é de negócios, nós estamos falando em compliance. Tu faz hoje compliance trabalhista, tu tem que estar organizado com as normas trabalhistas. Tu faz um compliance tributário, tu tem que recolher de acordo, né? Tu faz compliance ambiental e agora tu faz compliance de proteção de dados. Porque os dados não são teus. Os dados podem ser um ativo da empresa, mas eles não são da empresa. Eles não são nem propriedade do titular, eles são um atributo de personalidade do titular. Porque hoje, um dado pessoal meu que é cabelo curto, amanhã pode ser cabelo comprido. Era onde eu ia entrar nessa possibilidade de mudança. Mas antes disso, eu vou aproveitar e te perguntar o seguinte. Uma instituição educacional, certo? Um colégio. Essa lei prevê o que o colégio ou o que a instituição pode fazer com esses dados? Ela define como ela tem que guardar, quais são as regras de arquivamento desses dados, e ela define também o que o colégio pode fazer, até onde ele pode utilizar, obviamente, dentro do segmento educacional, para ela como uma empresa, sei lá, né? Porque um colégio privado, ele não uma instituição de ensino privado, ela não deixa de ser vista também como uma empresa. Isso define também até onde essa instituição pode usar isso, sim, quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres. Sim, olha, nós estamos falando o seguinte, cara, nós estamos falando de uma lei geral de proteção de dados. Então ela não vai falar de escolas, ela não vai falar de siderúrgicas, ela não vai falar do segmento do turismo, ela vai falar para todas. É uma linguagem só para todas. Certo. Então, o que a lei traz de especial quando a gente está falando de escola? Que é o que a gente começa a entrar no nosso assunto propriamente dito, né? Exato. E eu acho muito importante o que tu dissesse, que é o seguinte, a escola que não se vê como um negócio, não se vê como uma empresa hoje, ela está fadada a morrer. Porque o que ela tem que mostrar hoje? Qual é o resultado, né? Qual é o faturamento, qual é o superávit, qual é o lucro que ela tem que apresentar hoje, além do financeiro? Que eu preparo bem os alunos que estão comigo, que eu ensino bem, e esse ensinar bem, ele é visto através de resultados em Enem, em vestibulares aqui dentro do Brasil, em situações que tu aplica fora, né, para universidades no exterior. Sim. Então, se uma escola não se enxergar assim, e não enxergar também como ela faz para melhorar, e aí nós voltamos lá... Para gerar cada vez mais resultado. Ok? Não vamos analisar, talvez, o lucro, né? Não, como... tu vai, porque tu depende de lucro, né? Tem que, mas o resultado, ela tem que gerar resultado. Mas e como é que tu analisa o resultado? A partir de análise de dados. Exato. Uma escola sempre analisou dados. Mesmo que nós estejamos falando de dados estatísticos, que são dados anônimos, que é para saber quantos eu aprovei, quantos reprovaram no primeiro ano do fundamental, quantos no vestibular, do terceiro ano passaram no vestibular. Sim. São dados que dão informação a respeito do desempenho naquele processo de ensino. Sim. Né? A respeito de uma comunidade, não especificamente do indivíduo. Exato, mas do negócio dela. Sim. Então, assim, escola é negócio. Claro. Se ela não se enxergar como negócio hoje, não, é como tu tá falou, fadada. é ladeira abaixo. Exatamente. E com isso, vem essa questão que não só escolas, mas outros negócios ainda são resistentes, é adequação à lei de proteção de dados. E aí entra uma coisa muito particular das escolas, que é o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, como é geral e não fala de nenhum segmento, né, específico de negócios, mas ela vai lá no meio, no artigo 14, e ela fala da proteção de dados de crianças e adolescentes. E lá ela fala como os dados pessoais de crianças e adolescentes podem ser utilizados. E ainda diz o seguinte, que eles devem ser utilizados também, quando for possível, conforme as outras legislações que tratam de proteger a criança e o adolescente. Aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a própria LDB. Nós temos dentro do Código Civil também regras que estabelecem como tu deve proteger a criança e o adolescente. Então hoje, como eu estou falando que dado pessoal é um atributo de personalidade, o que a gente fez? A gente transportou, né, grosseiramente falando, todas aquelas obrigações que antes eram muito materiais também para o mundo digital.
Porque a gente está vivendo um mundo digital. Cara, o metaverso está aí, as pessoas estão casando no metaverso, está se fazendo contratos no metaverso, né? Estão se criando ambientes de Durante a negócios. pandemia, escolas de segundo grau criaram metaversos para ter aulas EAD. Criaram, e as que não criaram usaram o online. Exatamente. Né? Então, assim, usufruíram de plataformas digitais absurdamente, que eu acho que é importante depois a gente falar também. Então, quando a gente chega para uma escola, ela usa como? Bom, ela tem a necessidade de usar dados pessoais de crianças e adolescentes para cumprir obrigações que a lei diz que ela pode usar. Qual é a primeira obrigação? Um contrato de matrícula. Claro. Eu não posso fazer um contrato de matrícula em nome do pai sem saber qual é o meu aluno. Perfeito. Então eu tenho que saber o nome do aluno, o sexo do aluno, a religião do aluno, a etnia, enfim, a cor. Qual é o turno, turma, que tudo isso acaba se tornando dado pessoal por causa desse contexto de tratamento nesse ambiente que ele está. Então, eu Se ele tem alguma deficiência de saúde, alguma doença pré-existente. Tudo, porque isso entra daí em outras regulações. Exato. Então, olha só, a lei de proteção de dados ela é transversal. Porque quando eu olhar para a escola, já que é o nosso exemplo, eu tenho Código de Defesa do Consumidor. Sim, na verdade, exatamente, ela entra em todas essas esferas, né, que nem tu falou, Estatuto da Criança e do Adolescente, bom, e adolescente. Bom, a lei entra ali porque tem coisas que já eram predeterminadas ali e que a LGPD veio para... Reúne todo mundo. Exatamente. Porque se tu imaginar, né, graficamente, tu vai ter Código de Defesa do Consumidor caindo verticalmente na cabeça da escola. Sim. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, caindo em cima. Agora tu tem uma legislação a respeito do uso do nome social por criança e adolescente, cai em cima. E quem vem para conectar todas essas legislações? A Lei de Proteção de Dados. Porque ela vai dizer de que forma tu amarra isso tudo. Porque tu só vai estar hoje, por exemplo, 100% compliance trabalhista se tu estiver oferecendo proteção de dados aos empregados que tu tem. Então, quando tu chega na escola, eu só vou estar compliance na escola hoje quando eu também atender a Lei de Proteção de Dados. Não só a LDB, não só a Lei Federal de Combate ao Bullying, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque passa por aí. Se eu tenho um aluno deficiente, eu posso ter um dado de doença. Deficiência física, deficiência ela pode ser originada de uma questão genética, de saúde, ou pode ser uma questão física lá. Ele teve de histórico, sofreu um acidente. Exato, ficou com uma perna curta. É sim, deficiente. Sim. Mas é discutível se deficiência é dado pessoal sensível. Mas Entendi. O dado de saúde é sensível. E aí, isso sempre teve no cotidiano escolar. Tu sempre pôde usar, a escola sempre pode. Mas agora tem uma outra forma de usar. Eu preciso saber se ele tem TDAH, se ele tem uma dificuldade cognitiva, se ele tem uma doença, se ele é Down, se ele tem uma outra doença genética. Algum espectro autista. A escola precisa saber para quê? Porque ela precisa prestar o serviço educacional, porque lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, dependendo do que for... Tem essa previsão. Na LDB está falando que o ensino ele é prestado preferencialmente no ambiente regular, não em escolas especiais. Então, tu tem que ter condições hoje, sempre teve, na verdade, de olhar individualmente o aluno para que ele tenha a aprendizagem de acordo com a necessidade dele. Sim. Então, tu sempre precisou desse dado. Tu não precisa de consentimento, é dado pessoal sensível. Mas agora, para tu usar o dado pessoal sensível, que tu continua podendo usar, tu tem que aplicar camadas de segurança, Sim. Tu tem que restringir o uso a quem legitimamente precise ter acesso dele para aquela finalidade de entregar a prestação de serviço para o aluno. Sim. Né? Tu tem que começar a proteger esses dados. Isso a lei começa a dizer, porque vai ser usado de forma indevida. Perfeito. Então, mas nesse momento, não. E uma reunião de atendimento com pais? Que tu senta e faz uma ata de atendimento, né? Lá vai estar cheio de dados pessoais, porque são informações da rotina escolar, e também vai estar cheio de dados pessoais sensíveis, dependendo do que nós estamos atendendo. Sim. O teu filho está com dificuldade de aprendizagem. Mas por quê? Nós estamos investigando, chegamos que é um TDAH. Mas TDAH não é doença, TDAH é uma condição, então não seria um dado pessoal sensível. Também discuto, porque eu acho que ele pode não ser um dado pessoal sensível, mas a utilização dele
pode gerar um viés discriminatório. Um viés discriminatório. Então, se eu não trato ele como dado pessoal sensível, eu vou ter um tratamento sensível deste dado. Porque eu vou ter que dar a mesma... Para evitar problemas. Eu vou ter evitar que possa dar Exato. alguma confusão ou alguma... Eu vou ter que ter a mesma preocupação como se dado pessoal fosse. E aí, o exemplo do nome social que eu estava te falando. Né? Então, eu ia aproveitar o gancho que tu falou do nome social, porque eu ia fazer uma pergunta antes, onde a gente estava lá falando que a instituição passa essas informações, né, devido para políticas públicas ou enfim, e que daqui a pouco passou errado, porque coletou errado ou porque foi passar errado, e o usuário ele pode pedir uma correção. Mas o usuário também tem o direito de pedir uma correção, e aí o nome social é um exemplo, quando ele entender que aquele dado que ele forneceu há um tempo atrás, ele não é mais hoje vigente. Não, mas vamos falar então. Primeiro a gente está falando de titular, né? Que é diferente. A gente precisa apropriar assim, essas palavras, porque as pessoas precisam entender essas palavras. Então, assim, o nome social hoje, ele não é uma retificação de nome. O que ele é o nome social? Né? O nome social, ele surge como uma possibilidade daqueles indivíduos que não se enxergam com o sexo biológico que têm, né? Ou não se identificam, não têm a sua identidade com o gênero que têm, se identificam no gênero oposto. Travestis, transexuais, né? Transgêneros. Então, eles têm a opção de adotarem um nome social. Perfeito. Então, o nome social ele vai caminhar... E é dado esse direito ao adolescente também. Que frequenta uma escola de ensino médio ou fundamental. Esse nome social vai acompanhar o nome de registro civil. O que a escola é obrigada a fazer hoje é dispor de um campo, né, no seu formulário, no eletrônico ou físico de matrícula, para o nome social. Se é maior de 18 anos, basta o requerimento do estudante e a escola tem que acatar. E maior de 18 está no ensino médio hoje, né? Sim, sim. Se ele é menor de 18 anos, a família precisa requerer, porque ele ainda está numa condição de ou assistência ou de representatividade da família, e aí entra o Código Civil, dizendo que é dever dos pais, proteger, zelar, e aí por aí vai. Mas uma vez requerido pelos pais, a escola tem que usar. Então, vai pegar o nome social do aluno. Não vai retificar. Lá nos assentamentos, nos registros oficiais da escola, vai ficar o nome social e o nome de registro civil. Perfeito. E aí, no cotidiano, é que tu vai faz usar o social. Eu vou retificar a minha colocação. Quando o indivíduo ele altera no registro, aí ele pode chegar e pedir a correção para a instituição, enfim, porque daí não é mais um nome social, ele alterou. É uma correção de dados. Uma correção de dados. E a escola tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Essa era a minha pergunta. É obrigatório. Se ele chegar e diz, bom, esse dado que eu mesmo, como titular, forneci há 2 anos atrás... Não corresponde... Ele não me representa mais. Ele não corresponde mais ao que eu sou. Hoje eu mudei meu nome civil, está aqui. E a escola tem que seguir essas... E aí eu trago de novo o conceito, né? Dado pessoal, o que é? É propriedade? Não. Americano adora dizer que é propriedade, porque inclusive vende. Né? O que dado é? Atributo de personalidade, cara. Então, se lá atrás tu era Maria e agora tu é João, o que mudou? A personalidade. Perfeito. Mudou o gênero? Sim. Então, tu chega na escola com teu registro de nascimento novo e apresenta para a escola e ela tem que alterar. Evidente que ela vai ficar com um registro lá, porque ela precisa ter a correspondência de que em algum momento entrou essa Maria lá, porque todos os documentos escolares são de Maria, né? Então, até porque ela pode ter vindo de outra instituição. Claro. O que ela não vai fazer, porque aí nós estamos falando de gênero, e aí na minha leitura nós estamos falando de dado pessoal sensível, que tem potencial discriminatório. E se não for sensível, igual tem potencial discriminatório. Claro, claro. Então, tu tem que aplicar as mesmas proteções que tu pensaria para um dado pessoal sensível. Restringir o acesso a quem deva ter. A quem realmente for utilizar aquilo para um fim que seja previsto. Indispensável. Que seja indispensável dentro da instituição. Senão, acabou, cara. E assim, já vivi essa situação diversas vezes no ambiente escolar. Tu pegava lá o estudante, né? E aqui eu estou usando o gênero neutro para falar. Neutro para poder me referir a ele e a ela, né? Não essa linguagem. Sim. Chegou lá e diz, olha, meu registro civil agora é outro. Mudei, agora eu sou um menino, eu sou uma menina. E eu quero alterar porque eu já fiz mestrado com este gênero novo
E já fui selecionado no meu doutorado no exterior, só que o meu histórico que pedem agora é do gênero contrário ao meu. E a escola tem que retificar tudo sem botar nada no histórico escolar de que era ele ou era ela. Tem que botar o atual. E só internamente ela vai ficar com esse registro. Perfeito. E aí tu resolve o problema. Agora, como é que isso tudo acontece, né? Como é que eu tenho esse controle todo? Que a gente estava falando lá do artigo 14, que manda proteger os dados da criança, do adolescente, no ambiente escolar. Existe todo um projeto que tu tem que construir para virar um processo. Então, tu tem que saber, primeiro, tu, enquanto instituição de ensino, que dados tu tem aqui dentro. Essa era a minha próxima pergunta. Quais deles podem ser? O que é a instituição, com tudo isso que tu trouxe, né, e que é previsto, assim, cara, por onde começar, né? Pelo começo, né? Porque, lógico, eu como se fosse um gestor de uma instituição educacional, eu estaria perdido, sem dúvida nenhuma. A gente começa pelo seguinte, primeiro, existem consultorias que vão ajudar nesse processo todo, que inclusive é parte do meu trabalho, Sim. Né? Então, eu acho que tu nunca pode te meter de pato a ganso, que nem eu digo, né? Então, se tu tá atuando num segmento de saúde, fazendo projetos de adequação lá a clínicas, a hospitais, a operadoras de saúde, cara, tu querer entrar no ambiente educacional e vice-versa, não dá certo. Sim. Porque tu não conhece... São realidades diferentes, previsões, Exatamente. Adaptações da lei de formas diferentes. As coisas passam batidas. São pilares, que nem tu falou, tem o pilar do Código de Defesa do Consumidor, o pilar da Lei Geral de Diretrizes e Bases. São pilares diferentes. Os pilares da instituição de educação são esses, os de saúde são outros. O ambiente regulatório é outro. E tu passa batido, cara. Tu passa batido. Porque se tu pega alguém que está aplicando projetos de adequação lá dentro da indústria, tu não vai olhar para a ata de atendimento escolar, tu não vai olhar para a prova de aluno, tu não vai olhar para outras coisas que estão acontecendo dentro de uma escola. Dentro do ambiente escolar, e que são próprias da escola. Então, assim, por onde começo? Pelo começo. Tu tem que ter uma assessoria, uma consultoria que consiga te atender nesse ambiente. Tá? Depois, cara, tu tem que olhar e entender. Tenho dados pessoais? Pô, uma escola tem uma porrada de dados pessoais. Imagina. Porque tu vai olhar assim, tu pega uma escola tradicional de Porto Alegre que seja de grande porte. São quase 4 mil alunos. As maiores chegam a quase 4 mil alunos. Né? A escola, né? Não o grupo. Tu vai pegar assim, uma mantenedora que tem diversas escolas. Bom, 20 mil, 30 mil alunos. Pega exemplo Marista aí, né? Sim. Que vai escola para tudo que é lá. Mas uma escola grande hoje tem de 3.500 a 4 mil alunos. Então, se tu pegar só assim, nome, CPF, RG... Data de nascimento. Nascimento, e-mail, telefone, nome endereço, do pai, nome da mãe, endereço residencial, sexo, né? Vamos parar só aqui, 10 dados por criança. Comuns, nós estamos falando dos dados sensíveis e tudo mais. 10 vezes 3.500 por criança. Nossa. E aí tu vai lá para os pais, pai e mãe. Tu tem que saber também CPF do pai, da mãe. Religião, etnia, endereço profissional. Profissão do pai e da mãe. São mais 10. Data de nascimento do pai e da mãe. São mais 10, então não são 30 dados pessoais por aluno. Então, 3.500 vezes 30. Sem contar aquilo que tu gera. Eu ia dizer, sem contar os dados produzidos. Por exemplo, uma nota que aquele aluno tirou é um dado pessoal dele. Sim. Né, que está ali naquele histórico. Ou seja, e a nota tem final 10 matérias por ano, 4 bimestres, né? Cada bimestre tem uma prova. E a nota final é outra. E as respostas que ele produz na prova são outros. Infinidade de Então, dados. tu tem que saber olhar para isso tudo, saber entender. E assim, tu sai do aluno, tu tem que olhar para onde? Para a parte de administração e gestão. Porque uma escola desse porte, ela tem de 500 a 700 alunos, funcionários. Exato. E tu não faz compliance na educação olhando para o aluno, tu tem que olhar para o todo. Né? E tu vai entrar neste outro. E aí tu vai falar o quê? Dados pessoais de professores, que também dados de trabalhador, de empregado, sim, mas tem as suas particularidades também. Claro. E acho que também tem essa questão que é muito interessante de quem dessa galera aqui pode acessar determinados dados dessa galera aqui. Porque até agora nós falamos de mapear. Exato, porque assim, não é qualquer
gestor de determinada área, por exemplo, que precisa saber algum dado sensível, por exemplo, de um aluno. Né? Esse começa a ser o passo a passo de estruturação, tu entende? Porque aí tu vai... Qual é o primeiro... Por onde é que eu vou? Né? Cara, vamos entender a tua realidade. Tu é uma escola. Quantos alunos tu tem? Quantos funcionários tu tem? Deixa eu ver teu cadastro de matrículas, como é que funciona. Deixa eu ver o teu acervo de ex-alunos, que é um outro problema, né, cara? Pega uma escola, assim, de 100 anos, que Porto Alegre deve ter algumas. Várias, sim. Cara, além da questão de como usar os dados, tu tem uma outra regra da lei que é, terminou a finalidade para a qual eu estou usando o dado, eu preciso eliminar ele, eu não posso mais ficar com ele. O dado tem um ciclo de vida. Tu precisa eliminar. A escola tem que eliminar este dado. E para permanecer com o dado, ela tem que ter uma justificativa legal. E aí tu vai... Onde é que se encontram justificativas legais, né? Fazemos um contrato de prestação de serviço com a escola. Tem dados que vão estar no contrato ali e na pasta do aluno que eu não preciso por mais de 5 anos, que é um prazo de prescrição para uma ação indenizatória, uma ação de cobrança. Contratual, enfim. Contratual, uma relação contratual. Pega, acabou, olha os dados, bota fora. Tá. Provas do aluno. Eu vou ficar guardando prova do aluno do início ao fim, ele entrou no maternal aqui, saiu no terceiro ensino médio. Não, provas normalmente, que período a gente pode guardar? Vai dar reclamação, vai dar recurso, vai dar pedido de revisão de nota. Então 2 anos, 1 ano, 2 anos. Perfeito. Aí tu pode prever datas, mas justifica. Agora, tu tem dados pessoais que tu não pode te desfazer nunca na tua vida, numa escola. Minha pergunta, por exemplo, o histórico. O histórico escolar não pode nunca. Então, tu tem o que acontece? Enquanto tu está com um banco de dados físico, e aí parece um paradoxo, né? Ele hoje representa algo até mais seguro do que a modernização dos bancos de dados das escolas. Não está disponível na rede. Na rede. Para Deus e o mundo. Né? Tu entendeu? Só quem tem a chave do almoxarifado ou do depósito. Em compensação, quando tu perde uma pasta física, ninguém mais acha, né? Porque tu não consegue usar indexador. Entende? Ctrl P, Ctrl L. O que as escolas estão fazendo? Digitalizando a documentação ativa hoje, de quem está expulsando. Cara, isso está entrando em PDF para um servidor de nuvem. Sim. Né? Por uma plataforma contratada, por um terceiro. E aí tu tem que olhar para esse cara e ver, tu tá cumprindo a LGPD? Eu ia dizer isso, tu como contratante deste serviço responde também se ele não seguir isso. Tu como instituição de ensino, vai contratar um serviço de cloud, né, de nuvem. É teu dever saber se esse... Vou trazer 2 conceitos assim para a gente não ser técnico, né? A lei diz que controlador é toda pessoa física ou jurídica que toma as decisões a respeito dos dados pessoais. Tá. E operador é todo aquele que executa as decisões do controlador. O próprio controlador pode fazer essas decisões que ele toma, executá-las. Mas ele pode contratar um operador. Então, eu quero armazenar dados pessoais. Ou eu tenho um servidor meu e eu armazeno, ou eu contrato um serviço de cloud. Aí este contratado é o meu operador. Quando eu sou controlador, eu respondo frente ao titular dos dados por qualquer incidente que aconteça com dados. Responsabilidade civil, normal, a lei diz. Se o operador age de uma forma contrária às decisões do controlador, contrária à lei, né, aí ele é um responsável solidário, ele se equipara a um controlador também. Entendi. Né? Então ele também vai ter responsabilidades a serem apuradas. Mas o titular nunca vai ficar desprotegido, porque essa discussão de quem foi a culpa não cabe ser trazida para o titular. Quem era o controlador da relação? Colégio. Tá aqui, ó. Indeniza, ressarce, pum. Se tu acha que o operador tinha responsabilidade... Aí tu vai lá e processa vai lá e discute com ele a responsabilidade. Interessante essa então, relação. onde é que isso vem? Isso vem do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. E uma das formas da gestão dessa instituição de prever é ficar em cima do operador, né? Tu lembra... Escolher com cautela, com pesquisa. Do diligence, entendeu? Exatamente. Então, hoje muda também. Tu não vai perguntar assim, tu tá me oferecendo um serviço, como é que tu tá no mercado? Quantos títulos protestados tu tem? Tu tá atendendo? Quais são teus clientes? Não é isso. Cara, tu tem serviço de nuvem? Tá bem. Onde é que tá? Quais são as camadas e os recursos de segurança que tu usa?
Os dados estão sendo, quando saem daqui e vão para ti, estão sendo criptografados? Quais são os procedimentos que estão sendo adotados para dar segurança nesse armazenamento? Te serve? Ok. Periodicamente tu vai ter que monitorar o cara, tu vai ter que ver se ele está cumprindo. Tá, e vem cá, tu é o meu operador, mas tu tem que entender que aquele cara, ele também tem empregados e também subcontrata. Então ele também, ou contrata. Provavelmente algum empregado tem acesso a esse... Então, não, eu digo assim, quando ele tem empregados, o empregado é ele, né? Nessa minha relação de escola, o empregado é fornecedor, isso, no caso, é empresa. prestador de serviço. Mas eu digo, aquele próprio operador, ele tem empregados. Se ele tem empregados, ele também contrata alguns serviços para ele. Então ele também é um controlador em outras relações que não a minha. Então como é que esse cara nunca vai estar adequado ao LGPD? Não existe essa possibilidade. Sempre. Ou vai ser uma grande exigência, porque a lei distingue os operadores de pequeno, os agentes de tratamento, que são essas duas figuras, de pequeno porte das demais, e aí aqui ela flexibiliza um pouco. Ou tu tá aqui preso em todas as exigências da lei. E tu tem que fazer essa due diligence, senão não vai funcionar. E aí tu vai de novo, né? Então, estamos tudo aí. Quais dados tem? De quem são? Como é que estão? Bom, vamos começar a mapear. Que áreas tu tem na tua escola aqui? Secretaria, financeiro, relacionamento, eu tenho a parte pedagógica. O pedagógico eu divido aqui em anos iniciais, anos finais, ensino médio, berçário, educação infantil, e a gente vai entrando em cada área dessas com um material de trabalho para poder mapear. Que dados tu tem, que dados são esses, para que tu usa, onde é que eles estão, por quanto tempo tu usa, qual é a finalidade, e a lei traz hipóteses de tratamento, né? Eu posso usar para cumprir uma obrigação legal, eu posso usar para executar um contrato, né? Eu posso usar para um caso de necessidade, para prestar um socorro, um atendimento do próprio titular, para ter acesso a um dado dele que eu não poderia ter naturalmente, por conta da relação que eu tenho com ele. Sim. Então a lei traz 10 hipóteses naturais, ali, tratando de dados pessoais comuns, e lá nos dados pessoais sensíveis ela traz menos hipóteses, mas a regra é o consentimento. Então o profissional tem que olhar esse fluxo todo, né, esse mapeamento todo e dizer, tá, para isso... A hipótese que tu pode usar é essa. Se tu não está usando, vamos botar aqui. E esse mapeamento é um documento que tem que existir para a autoridade de proteção de dados, quando vier fiscalizar a tua instituição, bati na mesa, tu tem para mostrar para ela. Ó, tá aqui o meu mapeamento. E ela vai verificar se corresponde ao que tu está dizendo. Ah, interessante, perfeito. E para tu poder também olhar o teu fluxo de dados lá dentro. Sim, o fluxo dessas informações. Porque aí aquela tua outra observação. Não são todos os funcionários que precisam ver tudo. Que tem acesso a determinadas coisas. Então, né? aqui, tá aberto para todo mundo aqui esses dados da educação infantil? Não, só para a professora de cada turma. Sim. E só para a gestora. Porque um professor de matemática do 2º grau vai ter acesso a esses dados da educação infantil. Não tem finalidade. Perfeito. Okay? E tu passa por tudo isso. Então, e tu tem um outro fechamento importante que é o seguinte... Todos os dados que aparecerem aqui precisam ser necessários e adequados para aquilo que tu diz que está usando. Para aquela finalidade que tu está usando. Porque se tiver dados sobrando, tu já tem uma infração à lei. Então, tu não precisa ter um incidente necessariamente. Entendi. Tu não precisa ter um vazamento de dados, tu não precisa ter um acesso não autorizado. O fato de tu ter dados em excesso já é um descumprimento da lei. E existe essa ótica de análise neste documento? Vou dar um exemplo. Eu sou um colégio, eu contratei o Luciano, eu contratei a MFO, a MFO enviou o Luciano lá para fazer este documento desse fluxo de informações para me adequar à LGPD. E aí o Luciano vai olhar lá e vai dizer o seguinte, colégio tal, este dado aqui, que tu tá alegando que precisa para isso, tu não precisa para isso. Na verdade, tu faz outra pergunta. É possível tu fazer o que tu faz sem esse dado? Sem todos estes dados que tu está dizendo que usa? Posso. Então, quais tu não precisa aqui? O que é dispensável? E aí, teu papel é adequar isso. É pegar e adequar isso. E o que é o adequar isso, né? Porque primeiro tu vai, ao fazer todo esse projeto de mapeamento, depois que está tudo mapeado, ou
tu pode fazer por ciclos, né, áreas, mapeando área por área. Quando tu termina o mapeamento de uma área, tu tem condições de olhar esse mapeamento e dizer, aqui tem gap, aqui tem descumprimento da lei, aqui tem desconformidade. Né? Então, aqui é um problema. Esse problema é baixo, médio ou alto. Que é para a gente poder priorizar na hora de arrumar a casa. As ações. Priorizar as ações. Para ter o plano de ação funcionando. Então, tem um problema alto, médio e baixo. Depois eu ainda vou dizer assim, ó, como é que soluciona o problema. A gente vai apontar. Aí sim, tu tem o plano de ação. Priorizei os riscos altos. Eliminei eles. Eles têm que ser resolvidos dessa maneira, então a gente vai começar a resolver. Vai começar a eliminar esses Então, riscos. tira dados desse processo que tu tem, tira dados que estão em excesso. Aqui não existia base legal. Claro, é a primeira vez que tu está fazendo um projeto, então tu não vai saber se tu está usando dados de acordo com as hipóteses que a lei permite. Então, o profissional vai te dizer, a hipótese é essa, a hipótese é aquela, vai procurar mais adequado. Por isso a importância dessa assessoria, dessa consultoria. Exatamente. E claro, tu como gestor educacional, obviamente, é impossível tu ter este conhecimento, assim, né, na prática. Não, o Luciano está me dizendo, mas eu já sabia que esse dado aqui, que não é... Claro que não, né? E aí a gente vai olhar para aquelas questões que nós estamos falando no começo, né, do que a MFO faz, né, da questão de... falando do que está na moda, né? As skills um pouco diferentes. Sim, né? as habilidades, então, assim, cara, as famosas. Eu tô dentro desse ambiente de educação desde 2014, né? Mergulhado, assim, direto. Então, chega uma hora que tu olha, tu tá usando esse dado pessoal é comum, é um dado pessoal trivial, mas na forma de utilização, na forma de tratamento dele dentro desse processo, existe uma possibilidade dele causar um impacto no titular. Ele pode interferir nas liberdades, nos direitos desse titular. Ele pode causar uma discriminação, por exemplo. E é teu papel apontar isso. Às vezes o problema é esse. Está tudo certinho lá. Sim. Ele tem os dados que ele precisa, a hipótese está certa, está tudo, finalidade, usa pelo prazo que tem que usar. Mas qual é a camada de segurança que tu aplica aqui para não ter essa interferência nas liberdades do titular de dados, que é uma criança e um adolescente, que é um hipervulnerável, né, e tem que ser protegido mais do que qualquer outra pessoa, tanto que tu tem o ECA para isso. Assim como tu tem o idoso, né? Tu tem o Estatuto do Idoso, que é o outro extremo do hipervulnerável hoje. E aí tu vai dizer para ele, olha, cara, vamos ter que aplicar uma camada de segurança melhor aqui. E o que é segurança nesse caso? Porque este titular desse dado ele já é considerado vulnerável por natureza. E se tu vai trabalhar, por exemplo, a questão do nome social, como é que nós estamos utilizando ele aqui dentro? Não, é só a chamada, tá tudo bacana, tá todo mundo chamando pelo nome, ok, tá tudo em paz. Agora, tu entende que para a gente não ter um impacto discriminatório no uso do nome social, né, desse estudante, nesse nosso processo aqui, que justamente é o quê? Quando tu permite e tu abre a possibilidade de usar o nome social, o que tu quer? Tu quer gerar a inclusão dele. Tu quer terminar com o quê? Com a discriminação, com o preconceito desse adolescente, porque o simples fato dele não se enxergar, não se identificar com o gênero biológico dele, e já é suficiente para ele ser, no mínimo, não discriminado, mas segregado do grupo que ele está. Porque ele é diferente. E ele, quando eu digo ele, eu também estou dizendo ela, né? Isso se torna um motivo possível. Então, tu vai pegar e vai dizer, olha, gente, tá tudo certo em termos de LGPD, mas não vai funcionar. Se vocês não tiverem esse olhar, e vocês, instituições de ensino, eu sei que vocês têm esse olhar, sim, porque é professor, pedagoga, né, psicólogas, vocês têm isso é da natureza da atividade docente. É o core de vocês, né? Não existe profissão mais humanista, mais humana, sim, né? Se vocês não se atentarem para isso, e é uma recomendação que a gente faz. Isso é o diferencial. Isso é o over-delivery, né? Tu poder dizer para os caras, olha só, te liga. Sim. Te liga porque se tu não for autuado pela NPD
ou não sofrer um processo administrativo da NPD para uma autuação, tu vai ter um Ministério Público Estadual no teu pescoço, tu vai ter um Ministério Público Federal no teu pescoço. Essa é a análise da MFO Advogados que transcende a parte de advogados. Exato. Que vai para o mundo dos negócios. Que é né? Que é manter o compliance e a saúde daquela instituição como um negócio. Exatamente. Seja ela uma escola, enfim, ou o que for, né? Aí tu fez toda a análise, montou o plano de ação, tu terminou uma etapa grande de trabalho. Tu vai sentar com o cliente, com o plano de ação, e dizer, vamos executar. Vamos colocar em prática. Então, lá, ação 1, quem faz, eu ou tu? Não, aqui é aqui dentro da escola. Então tá, quem é? Ah, Sim, fulano, responsável. Tá, responsável, da matriz Rácia, aquela bonitinha, né? Começamos a fazer. Esse é um método nosso. Sim, né? Tem outros claro, métodos. claro. Organiza e tu monitora o plano de ação. Tem outros que dependem da gente. Então, nessas questões, por exemplo, tu vai passar muito por políticas, criação de políticas novas, né? Trabalha 4 mãos. 4 mãos, né? porque tu vai ter que fazer o quê? Grande maioria. Tu vai ter que capacitar toda a área, todas as áreas da Que escola. lida com lidam com dados. esse assunto especificamente. Lidam com dados, não importa o país. Imagina. Né? Professor e professora, eles têm um vício histórico, que é o seguinte, né? Tu enxerga uma professora, uma coordenadora pedagógica, uma psicóloga do SOI lá, tu consegue imaginar alguma delas, ou deles, o professor, sem um caderno embaixo do braço? É. Tu não imagina, né? Não imagina. Aí tu senta lá, me chamam pra gente conversar sobre algum problema lá que aconteceu na escola e tal. Tu senta, ela vai conversar contigo, ela abre o caderno, tá lá, todas as anotações. Né? Eu digo, e aí? Muitas delas são dados. Dados pessoais. Todas são. Eu digo, o fulano... O que tu faz quando tu preenche esse caderno? Porque assim, ó, tu cuida do quinto, do sexto ao nono, do primeiro ao quinto. Então, um caderno de 10 matérias, aquele nosso antigo, de coisa que termina em 2 meses, cara. Mesmo que seja só para anotar a rotina. Onde é que tu guarda esse troço? Fica na minha gaveta. Gaveta não é lugar de botar mais essas coisas. Então, tu tem que olhar isso, tu entendeu? Sim, olha até onde vai essa ótica, essa análise. Aí, daqui a pouco, tu terminou, né? Tu achou que terminou. Aí, tu tá lá sentado, bom, gente, terminou o dia, eu vou fechar o notebook, vem a coordenadora e começa no WhatsApp. O que tu tá fazendo? Ela tá botando a ata aqui pro grupo. Tô falando com o fulano que tá dando problema com o Beltraninho na turma tal. E o WhatsApp é de quem? É o teu celular particular? A escola tem celular corporativo? Onde é que isso fica armazenado? Deus então tu tem uma fuga de dados. E aí vem o que eu estava te falando das políticas, tu entende? Aí tu vai lá, políticas da escola. Então, políticas de como os colaboradores, os professores nesse lidam caso, tu vai com ter dados que criar pessoais. essas políticas. Ou, grande maioria. Ou adaptar, ou enfim. Sempre aprimorar ou criar. Aí tu vai ter política de proteção de dados em termos de segurança da informação e cibernética. Tu vai ter as políticas de respostas a incidentes, de tratamento de dados, né? Políticas de comunicação aos titulares quanto ao incidente. E aí tu abre um leque de possibilidades. E nós não estamos nem indo fundo aqui, cara. Pois então, era o que eu ia comentar. Eu tinha te dito que a gente ia precisar de uns 4, 5 episódios para falar de LGPD. Não, a gente vai ter que ter uns 4, 5 episódios para falar de LGPD no ambiente escolar. Depois a gente vai para o LGPD. E não falamos quase nada, cara. Quase nada. Porque loucura. A gente não está falando assim, ó, vamos voltar lá. Escola é negócio. Sim, escola claro. busca resultado. Enfim. Como é que ela encontrava os caminhos para os resultados, né? Pega o professor, me dá aqui teu caderno de chamada e vamos ver como é que foi a tua turma. Quantos passaram, quantos rodaram, tá? Então, 90% passou, 10% rodou, problema dos alunos. Agora tu consegue olhar diferente, né? Porque agora... Primeiro que tu não tem mais caderninho de chamada. Tu tem um tablet. Exato. Veio, não veio. E tem escola no Brasil que já está usando reconhecimento facial para marcar a presença de aluno. Um absurdo isso, porque é um dado biométrico, é um dado pessoal sensível. E tu está usando de criança e adolescente. Se tá dando mais delicado ainda. Se está dando confusão a respeito dessa mesmo tipo de identificação para a entrada de sócios e visitantes no estádio do Palmeiras durante o jogo, imagina para criança e adolescente. O meu condomínio havia reconhecimento facial. Então, vai lá perguntar onde é que está o dado. Aí, cara, como é que hoje ela mede o desempenho dela? Né? Assim, ó.
Porque primeiro ela foi para o Excel, depois ela foi para o BI, para o Power BI, e agora para onde é que ela foi? Para plataformas de educação, para as edtechs. Tudo é tech, né? Fintech, edtech, dantech, tudo é tech. Então, quem são as edtechs de hoje? São as editoras, ou algumas empresas realmente que se voltaram para essa área de desenvolvimento de soluções de educação e transformaram os seus livros físicos em plataformas digitais. Então hoje, cara, o aluno está lá, a escola contratou a plataforma, ela alimenta a plataforma com o nome de todos os alunos, e-mail, turma, data de nascimento, para ter o cadastro lá para eles poderem usar. E começa a usar. É uma plataforma que hoje atende matemática. Ela não é para uma multimatérias, é só para matemática. Só que lá o aluno faz trabalhos, participa de fóruns, mesmo que sejam fechados internos para a turma ou para o colégio, faz provas. E aí, o que essa plataforma está te entregando assim? Né? Quanto tempo a turma levou para responder a prova? Quantas questões foram acertadas e não? Naquela questão, quais foram as alternativas mais marcadas? Né? Quanto tempo levaram para fazer cada uma das questões? Cada aluno. Tu ranqueia um aluno com o outro lá dentro. E até outras informações cruzadas do tipo, homens erram mais essas questões relativas à logística e mulheres acertam as relativas às exatas, por exemplo. Sim. São outras informações que viram outros problemas, mas com outros objetivos, né? E aí vamos mais... Mais uma preocupação da escola em saber quem ela está contratando para fornecer esse serviço. Vamos ser mais caótico, então. Aí é de manhã. Tu é meio mensageiro do caos, né? É de manhã, cara. Ali, assim, o que a plataforma tem? O horário que o estudante está na escola, o horário que ele saiu, ou que ele terminou, qual é a escola... Isso tudo está lá registrado, armazenado. Obviamente, existem regras para este manuseio e arquivamento para essas edtechs. LGPD. Aplica Sim, LGPD. Sim, aplica LGPD. Mas onde é que está o... Eu quero saber que tu tinha alguma coisa mais a falar. Eu senti. Furo da bala, eu senti. Eu vou entregar o ouro aqui pro bandido. O problema... não está no armazenamento que essa plataforma, na análise que ela faz a respeito de todos esses dados e ela entrega para ti, porque é a prestação de serviço que ela está fazendo para a escola. O problema está em ela dizer ou não dizer que estes dados ela também pode ficar de forma anonimizada, ou seja, ela desvincula os dados pessoais, a capacidade de identificação, de associação a um titular. Sim. E transforma em dados estatísticos, né? É isso que ela tenta fazer. A anonimização... Ela pode fazer isso? Pode. Ela pode vender esses dados estatísticos? Se ele for anônimo, sim, porque ele não é mais dado pessoal. Ela pode chegar para uma universidade e vender que alunos daquela zona específica, daquela metrópole, daquela capital, vão melhor em questões tal, para a universidade daqui a pouco mudar a sua forma de fazer a prova de acesso? Pode. Nós vamos ter Agora eu fui muito longe. Nós vamos ter que criar dois aspectos, né? O primeiro é o seguinte, o teu contrato com a plataforma autoriza que ela mesma anonimizando os dados, ela possa comercializá-los, é um aspecto importante. Porque tu pode prever que não. Ah, perfeito. Porque dado anônimo não é dado pessoal. Então ele não está protegido pela lei geral de proteção de dados. Então ele está protegido por uma relação contratual. Agora, tu consegue assegurar a anonimização? Ela é irreversível? Tu consegue assegurar que ela vai cumprir o contrato? Esse é um outro problema, né, que está nas diligências de manutenção do contrato. E aí, mesmo que o cara possa, ele vai lá e ele pega aquele pacote de dados anônimos e ele vende. Ele pode vender. Só que então tu vê que, na verdade, o negócio dele, da plataforma, não é só crescer e ganhar dinheiro pelo serviço que ela desenvolve e vende. É vender dados. Passa a ser uma instituição de pesquisa também. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Sim. Mas ela também vende estes dados. E aí, quem garante que esses dados são anônimos? O que a lei diz? O que é um processo de anonimização? Sim. É aquele em que tu... Que tu tira todas as capacidades de identificação. Mas mais, que tu não pode reverter. Só que o que hoje é a impossibilidade de reversão? Ela é definida por um esforço de
tecnológico que tu tem que aplicar que não saia dentro de uma razoabilidade. Vamos falar assim comumente. E hoje tu define que essa razoabilidade está aqui. Só que daqui a 5 anos, que já é tarde demais, os caras já estão aqui, ó, e superaram isso. Com certeza. O ano passado, se eu não me engano, era o ano passado, não, 2021, a recomendação era senhas de 8 caracteres. Número, letra e caracteres em gerais, lá, asterisco, ponto, exclamação, tal. Mal tinha virado 2021, já estava em 10 em 2022. E antes de terminar 2022, o recomendado pelas empresas de cibersegurança eram 12 caracteres em senha. Então, e anteriormente ainda eram só números. Depois é letras. E os números já estão em crescimento. Maiúscula e minúscula. E depois caracteres especiais. Tu entende? Então, assim, hoje sim, é o maior recurso. E a empresa fica naquele recurso tecnológico que ela tem de anonimização de dados. Só que, cara, já houve um trabalho para mostrar que isso às vezes não é tão forte quanto tu pensa. A Netflix entregou uma base de dados anônimas para uma empresa, para uns hackers, vamos falar assim, uma turma. Olha aqui, ó, tá aqui só o pessoal que assistiu o filme. Não sei se é homem, mulher, não sei o que é. Os caras foram para a internet e começaram a minerar dados, começaram a raspar dados. Então foram naqueles sites em que tu entra para ranquear um filme. Foram no teu Facebook, entraram no Facebook e começaram... Então, assim, base de dados segmentadas de várias pessoas que estavam se manifestando sobre filmes. E começaram a cruzar. Eles cruzaram todas elas. Dados. Eles entregaram aquela base de dados de volta para a Netflix, 100% identificado. 100% identificado. Nome, sexo e filme visto. Caramba, tá louco. Antes de 2022, nós estamos falando. Então, mas então não tem solução, vamos morrer de qualquer jeito. Um ataque cibernético, hoje ele é assim, não é se, é quando. E o que tu tem que estar preparado é para mostrar, tanto para o titular, para o judiciário, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tu seguiu as regras, que as medidas de segurança que tu aplicava são aquelas que o mercado recomenda. Porque tu tem normas ISO que recomendam isso. E previstas em lei também. Previstas em lei. Então, é muita coisa, cara. Luciano. E na educação, a educação vai longe. Porque se tu parar para pensar, para a gente não estourar muito nosso... Já estouramos, mas só 15 minutos, eu tô feliz. Hoje, do jeito que nós vivemos, se tu tiver um filho, no outro dia que ele fez 6 meses, tu já está procurando uma escola para matricular ele no maternal, porque as boas escolas, que são aquelas que tu já conheceu, que investem na tecnologia para dar os melhores resultados, para o que tu quer. Ou tu quer que ele se dê bem aqui, profissionalmente, ou lá fora, não importa. Sim. Mas elas investem em tecnologia, nessas plataformas, nesses recursos. Ele está com 6, 7 meses, tu está botando ele no maternal. Porque se tu não fizer isso, tu vai perder a vaga. Tu não consegue matricular ele lá no primeiro ano do fundamental, quando precisar. No primeiro não, desculpa. Quando ele tiver 4 anos, em que tu já é obrigado a matricular, né? Porque a educação se torna obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, tu vai perder o caminho. Aí tu matriculou ele lá no berçário. Bom saber, minha filha tem 10 meses, eu não procurei nada ainda. Te liga, né? Te liga. Cara, então tá, 10 meses. Vamos fazer, vai matricular ela com 1 ano. Ela entrou na escola com 1 ano e tu começou. Ela teve essa doença, carteira de vacina, ela passa o dia inteiro aqui, ela vai, eu tenho crachá de acesso para entrar e para sair, aí começa, né, com 1 ano de idade. Ela vai sair no ensino médio com 18 anos de idade. Então tu tem uma coleta de dados sobre a vida dela, acadêmica, de 17, 18 anos. Aí ela passa no vestibular de primeiro. Ela não vai fazer medicina, que é para enlouquecer e pelar teus bolsos, né? Sim. Ela vai fazer uma faculdade de Direito. Pronto. 5 anos. Então, 18 anos estudando na educação básica, mais 5, 23 anos. Superior. Ela vai fazer uma pós na mesma instituição, mais 2 anos. Nós já vamos para 25. Ela é boa, cara. Emendou no mestrado, 2 anos. 27 anos. Doutorado. Aí ela já está trabalhando e tal, mas doutorado, 3 a 4 anos. Então, 31 anos. 31 anos de vida acadêmica. Quantidade de dados. Tu acha que precisa mais informação para saber se ela vai servir para o mercado ou não? É. Sabe por que isso não funciona bem aqui? Porque o sistema privado
ele está segmentado do sistema público de ensino, que está falido. Né? Então, cada instituição de ensino detém o seu volume de dados. Agora, vai para os Estados Unidos, por exemplo, em que predomina a educação pública, as empresas estão contratando aqueles que estão começando a faculdade, porque já sabem como é que ele foi... Do histórico dele escolar. Ou não contratarão ele nunca. Devido ao que ele... Cara, tu entende? É... Cara, vou te recomendar. Mas aí o seguinte, não contratarão ele nunca, tu tá levantando uma hipótese de usar aquele dado para um efeito discriminatório. Mas usam, porque olha só, vou me entregar a idade aqui, né, cara? Eu tô com 48 agora, mas eu lembro, sentado com meu pai de noite, no primeiro PC de tela colorida. Laranja. Ainda era, a internet ainda era discada. 286. O 286 era monocromático, né? Ainda era internet de escada. Então, tu esperava meia-noite para bater um pulso. Meia-noite às 6, pulso, ia pro colégio outro dia assim, ó. Aí zumbi. Vinha de manhã cedo e tu conseguia ver a Mona Lisa. Desse tamanho. Né? Numa imagem pixelada. Sim. Pior do que o... Que levou a noite inteira para baixar. Pior do que o Minecraft ali, o jogo dessa gurizada, né? Dos pequenos. Só que lá, cara, tu contratou uns provedores de internet. Tu já tinha um e-mail. Tu já tinha um telefone celular, um telefone fixo, que era através daquele barulho de fax horroroso. Então, tu já tinha informado uma série de dados. Então, cara, lá, de que ano nós estamos falando isso? Década de 90. Década de 90, exatamente. Nós estamos em 2023. Então, a tonelada de dados que tu já botou para fora sem nem saber e continua fazendo diariamente... Então, existe uma previsão, aí aproveitar esse teu gancho, só para a gente encerrar mesmo, que a gente já estourou, esses dados que foram coletados antes dessa lei. Não existe... A lei define o que... Sim. O que quem tem esses dados guardados precisa fazer? Ou ela não abrange esses dados? É uma coisa interessante. Coletados andes. Se tu for falar assim, pensar em direito tecnicamente, tu vai dizer assim que os efeitos de uma lei civil não retroagem no tempo. Né? Exato. Mas se tu for falar de legislação, sim. Aí nós estamos falando do impacto que ela tem sobre a pessoa contra a qual tu quer aplicar a lei. Mas nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da proteção ao direito de um titular. Só que a lei entrou em vigência e tu continuou com aqueles dados. Que tu já tinha fornecido antes, que já tinham sido coletados antes. Mas tua empresa, escola, continuou. Sim, então, tu tem que olhar para essa base legada de dados, essa base histórica, e entender se tu tem finalidade para mantê-la contigo. Se não... vaza. Elimina. Ou seja, tu tem que adequar esse histórico. Por isso que alguns já estão e tardiamente recebendo e-mails ou mensagens por WhatsApp, que eu já recebi algumas. Nós temos o teu telefone ou o teu e-mail cadastrado em nossa base para receber informações sobre isso e aquilo. Tu gostaria de permanecer cadastrado? De coisas antigas já, tu tá né? adaptando eu digo, a lei. Não quero. Porque se eu digo quero, eu estou consentindo porque ele não tem uma outra base. Perfeito. Uma outra hipótese legal de usar o dado. E aí ele tem o meu consentimento guardado lá, que está valendo para usar. Entendi. Até eu revogar o consentimento. Entendi. Dizer para ele, não quero mais. Uma forma, esse questionário é uma forma de se adequar. Porque ela já tinha lá anteriormente, mas ela está se adequando ao que está acontecendo agora. E deve ser visto. Claro. E escola é isso, cara. Escola é isso também. Justamente por essa questão de tu ter necessidade de manter permanentemente. Tu não pode te livrar nunca de documentos. Que loucura. Quando a tua filha for durante a formação da educação básica, for participar de um projeto de ciências, que ela vai apresentar numa universidade, numa faculdade, e a faculdade for emitir o certificado, cara, ela nem entrou na faculdade. E a faculdade já tem o dado, já tem informações. Que vai ficar para sempre. Porque a lei diz que esses certificados ficam armazenados. Que loucura. Luciano, foi um prazer te receber aqui. Cara, a gente estourou o tempo lá. Pouca coisa. Já estaria até um recado pra gente finalizar. Mas enfim, o Liminha a gente vai precisar de mais uns 5 episódios pra continuar. Aí, meu filho, fica a dica aí. Vamos esmiuçar mais. Não, vamos esmiuçar mais esse assunto, porque, olha, realmente, como o Luciano falou, a gente ficou na superfície, né? Nós estamos na superfície. Cara, foi um prazer. Tenho certeza que quem assistiu aí, assim como eu, ganhou, porque esse é o termo, ganhou
muita informação riquíssima, né? Muitos dados aí, mas dados, né, gerais a título de conhecimento. Então, cara, foi um prazer. Tenho certeza que não podia ser melhor esse primeiro episódio aí do MFOcast. O novo produto que a MFO está disponibilizando aí. Para você se inteirar, para você entender e para unir o mundo dos negócios ao mundo do direito, que a gente estava conversando, né? É o core da MFO hoje em dia. E não existe mais vida sem tu olhar para a proteção de dados. Perfeito. Né? Ou tu tá te protegendo para serem usados os teus, ou tu precisa proteger os dos outros que tu quer usar. Cara, perfeito. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.